O jovem Corinthians de Ilstrik desabaria no segundo tempo, sofrendo ou de falta. Flamengo e Vasco finalmente decidiram a Taça Guanabara, encerrando o primeiro turno do Campeonato Carioca de 76. E um ato impensável a Roberto, o empatando em bela jogada de Geraldo. Entre paixão e gols, a era Geraldo Assoviador no Flamengo, de 1974 a 1976. Imagine um jogador tão carismático que inventou uma forma completamente única de se comunicar em campo, tão confiante que assoviava enquanto driblava adversários como se estivesse dando um passeio no parque, tão habilidoso que transformava partidas de futebol em espetáculos de puro entretenimento. Agora imagine esse personagem único chegando ao Flamengo em meados dos anos 1970, trazendo consigo não apenas talento excepcional, mas também uma personalidade magnética que conquistava torcidas onde quer que jogasse. Esse artista existiu. Seu nome completo era Geraldo José de Souza, mas o mundo do futebol o conhece como Geraldo Assoviador, ou simplesmente Assoviador. Entre 1974 e 1976, 3 anos de dribles mágicos, assobios característicos e pura alegria em campo, ele escreveu um capítulo especial na história rubro-negra. Esta é a história do jogador que transformou o assobio em marca registrada e conquistou o coração da nação com seu futebol arte e personalidade inconfundível. Nascido em 16 de março de 1942, em Monte Carmelo, interior de Minas Gerais, Geraldo José de Souza cresceu na simplicidade do Brasil profundo, onde futebol era a única forma de lazer e o sonho de todo menino. Desde muito pequeno, demonstrava 2 características que o marcariam para sempre: uma habilidade excepcional com a bola nos pés e uma personalidade extrovertida que adorava chamar a atenção. Havia algo de teatral naquele garoto mineiro, uma vontade de entreter que ia muito além de apenas jogar futebol bem. Ele queria ser espetáculo, queria fazer as pessoas se divertirem, queria transformar cada jogo em festa. O apelido Assoviador surgiu de forma natural e genial. Geraldo tinha o hábito único de assobiar enquanto jogava, especialmente quando estava driblando adversários ou fazendo uma jogada bonita. Não era um assobio qualquer, era sua assinatura, sua marca registrada, a forma que encontrou de expressar sua alegria e sua confiança em campo. Quando você ouvia aquele assobio no estádio, sabia que Geraldo estava fazendo mais uma de suas mágicas. Era impossível confundir. Era inconfundivelmente o assoviador em ação. Antes de chegar ao Flamengo, Geraldo Assoviador já havia construído uma carreira notável no futebol brasileiro, jogando por vários clubes e sempre deixando sua marca não apenas pela qualidade técnica, mas principalmente pela personalidade única. Ele ficou especialmente famoso no Atlético Mineiro, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, encantando a torcida com seus dribles e seus assobios característicos. Era conhecido nacionalmente como um dos jogadores mais carismáticos e habilidosos de sua geração. Quando o Flamengo contratou Geraldo Assoviador em 1974, aos 32 anos, o clube buscava reforços experientes que pudessem ajudar a reconstruir o time após alguns anos irregulares. Geraldo chegava com toda a sua fama, sua personalidade magnética e sua habilidade excepcional. A expectativa era grande. Será que o Assoviador conquistaria o Maracanã da mesma forma que havia conquistado outros estádios pelo Brasil? A resposta seria um sonoro sim, mas com nuances especiais que só o futebol carioca poderia proporcionar. A adaptação de Geraldo ao Flamengo foi interessante e reveladora. A torcida carioca, conhecida por ser exigente mas também conhecedora profunda de futebol, rapidamente percebeu que tinha em mãos um jogador especial. Não era apenas a habilidade técnica, era todo o pacote. Os dribles mágicos, os assobios característicos, a personalidade extrovertida, a confiança beirando a ousadia. Geraldo não era apenas um jogador, era um showman, um entertainer nato que transformava futebol em espetáculo puro. O que tornava Geraldo Assoviador verdadeiramente especial era sua combinação única de talento e personalidade. Tecnicamente, era um driblador excepcional, com fintas que deixavam os zagueiros completamente perdidos. Seus dribles não eram apenas efetivos, eram bonitos, executados com uma suavidade e uma criatividade que encantavam quem assistia. Mas o que o diferenciava completamente era sua atitude em campo, aquela confiança absoluta que o fazia assobiar enquanto humilhava adversários,
transformando cada drible em performance artística. Em 1974, seu primeiro ano no Flamengo, Geraldo começou a mostrar toda a sua classe e carisma. Seus dribles eram celebrados efusivamente pela torcida, e seus assobios ecoavam pelo Maracanã causando risos e aplausos. Havia algo de libertador em ver alguém jogar futebol com tanta alegria e descontração, em uma época onde o futebol brasileiro começava a se tornar mais tático e menos criativo. Geraldo representava a resistência, a manutenção do futebol arte em uma era de crescente pragmatismo. A torcida do Flamengo tinha com Geraldo Assoviador uma relação de puro fascínio e entretenimento. Ir ao estádio vê-lo jogar não era apenas assistir a uma partida de futebol, era assistir a um show. Mesmo em jogos menos importantes, mesmo quando o resultado não era favorável, ver Geraldo driblar e assobiar valia o ingresso. Ele proporcionava diversão pura, lembrando a todos que futebol é também entretenimento, não apenas competição. A versatilidade ofensiva de Geraldo era impressionante. Embora preferisse jogar como meia ofensivo ou ponta, onde tinha mais liberdade para criar, podia atuar em praticamente qualquer posição do ataque. Sua inteligência tática, desenvolvida ao longo de anos de carreira, permitia que se adaptasse a diferentes esquemas. Mas independentemente de onde jogasse, sempre trazia suas características únicas, dribles desconcertantes, passes criativos, claro, aqueles assobios inconfundíveis. Entre 1975 e 1976, Geraldo continuou encantando com sua habilidade e carisma. Já na casa dos 33, 34 anos, não tinha mais a velocidade explosiva da juventude, mas compensava com experiência vasta, malícia acumulada e uma técnica que o tempo só havia refinado. Seus dribles agora dependiam mais de inteligência que de velocidade, mais de timing perfeito que de explosão física. E funcionavam maravilhosamente bem, provando que classe é permanente. A imprensa carioca cobria as atuações de Geraldo com um misto de admiração técnica e fascínio por sua personalidade. Cronistas escreviam não apenas sobre seus dribles, mas sobre o personagem completo que ele representava. Geraldo era bom material para jornalismo esportivo porque transcendia o futebol, era cultura popular, era entretenimento, era um fenômeno que ia além das quatro linhas. O que poucos sabem sobre Geraldo é que por trás da imagem de jogador brincalhão que assoviava em campo, havia um profissional sério que treinava dedicadamente e estudava o jogo com atenção. Os assobios e a aparente descontração não significavam falta de comprometimento, pelo contrário, eram expressão de confiança absoluta em suas habilidades, de alguém que dominava tão bem sua arte que podia se divertir enquanto a executava no mais alto nível. A relação de Geraldo com seus companheiros no Flamengo era excelente. Veteranos respeitavam sua experiência e sua qualidade, jovens admiravam sua habilidade e aprendiam com seus conselhos. Dentro do vestiário, Geraldo era querido por todos, mantinha o clima leve mesmo em momentos difíceis, usava seu bom humor natural para aliviar tensões. Era o tipo de jogador que todo elenco precisa, alguém que equilibra seriedade profissional com leveza emocional. As histórias sobre dribles e jogadas de Geraldo Assoviador no Flamengo são contadas até hoje por torcedores que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Aquele drible em 3 adversários seguido de assobio triunfante, aquela assistência genial precedida de finta desconcertante, aquele momento em que simplesmente parou com a bola no pé e assobiou enquanto adversários não sabiam como reagir. Cada história reforçava a imagem de Geraldo como um dos jogadores mais carismáticos que já vestiram o manto sagrado. A liderança de Geraldo era exercida mais pela personalidade que pela voz. Ele não era do tipo que fazia discursos motivacionais, mas sua presença em campo inspirava confiança. Quando o jogo estava difícil e de repente ouviam aquele assobio característico, os companheiros sabiam que Geraldo estava confiante, estava se divertindo, e isso contagiava positivamente todo o time. A despedida de Geraldo do Flamengo, após a temporada de 1976, foi marcada por gratidão mútua e respeito profundo. Ele agradecia ao clube pelos 3 anos de oportunidades, por ter permitido que mostrasse sua arte ao público carioca, por ter sido sua casa no Rio de Janeiro. O Flamengo e a torcida agradeciam pelos dribles mágicos, pelos assobios que alegravam o estádio, pela personalidade única que havia encantado a nação. O legado de Geraldo Assoviador no Flamengo é de um jogador que representou o futebol arte em sua forma mais pura e divertida. Ele provou que é possível ser extremamente habilidoso e ao mesmo tempo descontraído, que competência técnica pode coexistir com a alegria genuína de jogar. Geraldo foi lembrança viva de que futebol é também entretenimento,
não apenas resultado, que dribles bonitos têm valor mesmo quando não resultam diretamente em gols. Quando se fala dos jogadores mais carismáticos da história do Flamengo, Geraldo Assoviador merece menção especial. Sua passagem foi de apenas 3 anos, mas foi intensa, marcante, inesquecível para quem testemunhou. Ele não foi apenas mais um bom jogador técnico, foi uma personalidade única que transformou cada jogo em espetáculo, que lembrou a todos que futebol é também diversão. A era Geraldo Assoviador no Flamengo, entre 1974 e 1976, representa 3 anos de puro entretenimento. Foi quando um dos jogadores mais carismáticos do futebol brasileiro vestiu o manto sagrado, foi quando assobios característicos ecoaram pelo Maracanã, foi quando dribles mágicos lembraram a torcida que futebol é também arte e diversão. O futebol brasileiro produziu ao longo de sua história alguns jogadores de personalidade absolutamente única. Geraldo Assoviador está entre esses raros personagens que transcendem o esporte e entram no reino da cultura popular. Seu assobio característico, seus dribles mágicos, sua confiança beirando a ousadia, tudo isso criou um personagem inesquecível que marcou época onde quer que jogasse. Hoje, décadas depois, o nome Geraldo Assoviador ainda traz um sorriso ao rosto de quem o conheceu. Ele representa uma época onde jogadores podiam ter personalidades únicas, onde criatividade e individualidade eram celebradas, onde futebol era também show e entretenimento. Para a torcida do Flamengo, a memória especial de ter tido por 3 anos um dos jogadores mais carismáticos da história do futebol brasileiro. A história do Flamengo é construída sobre jogadores de todos os estilos e personalidades. Alguns eram guerreiros sérios, outros eram gênios introspectivos, outros ainda eram showmen naturais. Geraldo Assoviador pertencia a esse último grupo, dos entertainers natos que transformavam futebol em espetáculo. Sua contribuição foi única, insubstituível, eternamente lembrada. Entre dribles que eram obras de arte e assobios que eram assinaturas, entre confiança absoluta e habilidade excepcional, entre ser jogador e ser showman, entre técnica refinada e personalidade magnética, entre chegar veterano experiente e partir como ídolo querido, está a era Geraldo Assoviador no Flamengo. 3 anos que provaram que futebol é mais que tática e resultado, é também arte, diversão, personalidade. Geraldo José de Souza, o assoviador, o mineiro que inventou sua própria forma de se expressar em campo, o driblador que transformava cada jogo em show, o showman que lembrou a todos que futebol é também alegria e entretenimento, deixou sua marca única na história do clube mais amado do Brasil, provando que alguns jogadores são lembrados não apenas pelo que conquistaram, mas principalmente por como jogavam, por como se expressavam, por como faziam milhões de pessoas sorrirem e se divertirem. Assistindo àquela arte única chamada futebol brasileiro em sua forma mais pura, criativa e alegre.